Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa, infelizmente, vai retomar um tema que nós já tratamos aqui. Nós vamos falar sobre a crise instalada na Avebras. E quem vai conversar hoje com a gente sobre esse tema, novamente, é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Weller Gonçalves. Weller, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Olá, Renata. Eu que agradeço aí o espaço. E, Weller, para a gente situar um pouquinho quem nos acompanha aqui no Giro Sindical, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Avibras. Ela é a principal empresa privada da indústria de defesa no Brasil, tem mais de 60 anos, está numa situação mais do que complicada, afogada em dívidas, em recuperação judicial, há mais de um ano sem pagar os salários, e agora ela está sendo novamente negociada para venda para uma empresa estrangeira. Conta um pouquinho para a gente a história da Avibras. Olha, a Avibraz, de fato, ela é a principal indústria de defesa que a gente tem no país. Ela é privada, isso é importante colocar em algumas entrevistas. Muita gente até confunde um pouco com o que é a Embraer, pensando que a Avibraz ela era estatal, depois foi privatizada e que agora o sindicato solicita a sua reestatização. Não, a Avibraz sempre foi uma empresa de capital privada. É uma empresa que tem um dono, porque o João Brasil ele tem 98% das ações da empresa, então é um dono. Não é qualquer empresa. Acho que a gente dialogar para estar falando da Avibraz e a gente colocar a importância que esta empresa ela tem para a defesa da soberania do nosso país. Porque a Avibraz fabrica foguete, fabrica míssil, fabrica lançadores, ou seja, é uma grande fábrica de tecnologia neste segmento de defesa. E você não constrói uma Avibraz de um dia para o outro. É fábrica de foguete, não é fábrica de chocolate. Fabrica foguete, não fabrica copo descartável. Com todo respeito com o trabalhador que fabrica chocolate, que fabrica copo descartável, todo trabalhador tem o seu valor. Agora, o setor aeronáutico e o setor de defesa são poucos países no mundo que têm tecnologia e capacidade para a fabricação desses produtos. A Avibraz, ela entra com pedido de recuperação judicial no dia 18 de março de 2022. É toda uma luta histórica que nós tivemos para defender os empregos e existe uma greve em curso. Isso é importante, Renata. Muita gente fala, é verdade que a Avibraz está de greve? Sim, desde setembro de 2022. Talvez seja uma das greves mais longas que tenha na história do movimento operário brasileiro, talvez uma das maiores que tenha no mundo. Hoje, não tem produção nenhuma na fábrica, está 100% parado. E qualquer produção extraordinária que tenha, a empresa apresenta para o sindicato discute democraticamente em assembleia com os trabalhadores se vai entrar para produzir, a forma que vai ser, quantos pagamentos vão ser efetuados, que isso aconteceu em setembro do ano passado. Um grupo de 300 trabalhadores entrou para trabalhar fazendo o revezamento para um contrato que teve com a Malásia de 1.200 foguetes, e os trabalhadores se revezaram, entrou o dinheiro que efetuou alguns pagamentos dos trabalhadores. Isso é o que a gente chama de controle operário. Então, existe toda essa situação de organização dos trabalhadores junto com o sindicato. E quando a gente fala de Avibraz, são várias perguntas e várias coisas que acontecem. O que tem atualmente é essa situação de ter saído uma nota da Avibraz com a empresa Defentex, que é uma empresa da Austrália, a Avibraz dizendo que está em tratativas avançadas para uma venda 100% para essa empresa. Weller, considerando essa importância da Avibras e essa trajetória que é longa, ela tem mais de 60 anos no mercado, já vendeu para diversos países, forneceu para as Forças Armadas brasileiras. Como que ela chegou nessa situação? Historicamente, a Avibraz ela sempre produziu principalmente para o Oriente Médio. 80% da produção da Avibraz sempre foi para o Catar, Mali, Malásia. E isso nos lembra muito a Ingesa. A Ingesa ela encerrou as atividades em São José dos Campos no ano de 1993, porque a Ingesa também, 80% do que fabricava, ia para o Oriente Médio, principalmente para o Iraque.
E a partir do momento que o Iraque começou a investir na sua indústria de defesa, a Ingesa fechou porque as compras que tinha do governo federal era muito pouco e não garantia a permanência da fábrica. Porque também, historicamente, o que o governo federal compra de armamentos vem das empresas estrangeiras. Então, é um ponto de equilíbrio que nós precisamos ter. Porque de nada adianta o governo anunciar na nova política industrial que está aumentando o investimento no PIB para o setor de defesa, se não comprar das empresas que tem aqui. Comprando de fora, você não desenvolve a indústria nacional, você não gera emprego, não gera renda. Então, o problema principal da Avibraz é esse, se você puxar o histórico, que 80% do que produz vai para fora, principalmente para o Oriente Médio. Na época da pandemia, por conta do negócio, que é venda de foguete, ficou paralisado muitos países com as fronteiras fechadas e não pôde ter os encontros presenciais para estar celebrando os acordos, que foi aí que começa a crise da empresa. E de lá para cá, você vê que hoje nós temos 2 conflitos no mundo, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, e a gente está vendo que a indústria de defesa em todo o mundo, ela está sendo muito movimentada, está todo mundo investindo. Então, como que está todo mundo investindo? Existe guerra em curso e a Avibraz ela não vende nenhum produto. Se o governo não vai estatizar, nós achamos que minimamente tem que ter alguns contratos emergenciais para você manter a empresa, para você manter os empregos, para você manter os direitos. E existe hoje um contrato com o governo federal de 60 milhões para a entrega de produtos até o final de 2025. Nós solicitamos isso para o ministro da Defesa. Antecipa esses contratos para estar pagando o salário. O governo federal vai deixar ser entregue essa empresa para o capital estrangeiro numa boa? Não vai exigir minimamente que tenha um tempo de permanência da fábrica? E este acervo tecnológico? Porque, por exemplo, o Astros 2020, que é um dos principais produtos que a Avibraz tem, o Astros ele foi desenvolvido com dinheiro de financiamentos do governo federal, ou seja, dinheiro público. Então, este acervo tecnológico vai ser entregue ou o governo federal vai exigir que pode ser que venha a empresa estrangeira, mas tem que ter alguma regra em relação a isso. Então, são todas as preocupações que a gente fica. Agora, nós temos que ver também o lado dos trabalhadores, porque nós temos a nossa posição política e disso o sindicato não recua nem um milímetro. Nós achamos que é um ataque à soberania nacional a Avibraz ser entregue 100% para uma empresa da Austrália. Agora, o trabalhador que está há um ano sem salário, ele não quer saber se é a empresa da Austrália, se é do Brasil, se é dos Estados Unidos ou se é do Japão. Ele quer receber. E nós compartilhamos desta angústia do trabalhador. É importante a gente ter esse nosso posicionamento político de não recuar. Agora, a gente tem que fazer a ponte também com a realidade objetiva, porque você trabalhando, a vida está difícil, imagine para quem está um ano sem salário. Giro Sindical vai fazer um intervalinho e volta já já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o Heller Gonçalves, e o nosso assunto aqui é a crise na Avibraz. Você já falou mais de uma vez, e a gente também já repercutiu essa informação, de que os trabalhadores estão sem receber há mais de um ano, de que nós estamos, talvez, diante da greve numa empresa privada mais longa de que se tem notícia no país desde setembro de 2022. Como é que os trabalhadores têm sobrevivido? Têm salário? Quais têm sido as estratégias para que a comida chegue na mesa, para que o aluguel seja pago, para que a luz não seja cortada? Existe no acordo coletivo do sindicato, e nós também temos uma ação contra a Avibraz que nós ganhamos, que é de multa inibitória. Porque é a terceira vez que a Avibraz fica nessa situação, dessa vez num período mais longo. E a situação dos trabalhadores da Avibraz, ela é muito delicada. E eu cito essa questão das multas porque vamos supor que amanhã a Avibraz vai pagar o salário. Ela vai pagar o salário e mais a multa. O trabalhador vai ter aí um dinheiro extra. Mas não tem dinheiro no mundo, não tem indenização que pague o que esses trabalhadores da Avibraz sofreram ao longo desses últimos 2 anos. Os relatos são semanais de pessoas que vêm no sindicato e nos procuram chorando, falando que está faltando leite para o filho, faltou material
para a filha na escola, vender carro, vender moto, vender bicicleta. Se o Brasil fosse um país mais sério, o João Brasil ele já estaria na cadeia há muito tempo, porque a Avibraz, principalmente entre os anos de 2015 e 2019, ela ganhou muito dinheiro. É muita grana que vai para a conta do cara e que aí ele transfere. A gente sabe como é que as coisas funcionam, coloca o nome de outra pessoa, tal. O João Brasil era para ele estar preso por conta dessa situação. Eu recebi uma ligação de um major do CTA dizendo que queria conversar com o sindicato porque a Avibraz está devendo alguns produtos de contratos que eles fizeram e que a Avibraz respondeu que eu não consigo entregar os produtos porque o sindicato não deixa os trabalhadores entrar para trabalhar. Foi até interessante que eu falei, olha, você deve estar acompanhando, o trabalhador está 1 ano sem salário. Você tem que cobrar da empresa, não de mim. Aí ele falou, poxa, mas a gente precisa do produto, nós não podemos ficar na mão. Eu falei, o trabalhador precisa do salário, não dá para ficar sem receber. Então é uma situação muito delicada e a responsabilidade é da empresa. E se é uma empresa que tem um cara que tem 98% das ações, ela tem um dono. Então o responsável por tudo isso que está acontecendo é o João Brasil. É uma questão de administração também, porque na história da Avibraz, o fundador é o pai do João Brasil. E o pai, a turma comenta que ele tinha vontade pela coisa que ele foi um dos criadores. O João Brasil não tem essa vontade. Inclusive, não é comum você ir em reunião com representantes do governo federal que até comentam o problema da empresa é esse João Brasil, ele tem que cair fora para a situação mudar. Como que o trabalhador está sobrevivendo? Ele está fazendo bico. Agora, é uma situação, o cara que trabalhava na manutenção da Avibraz, que tinha um salário diferenciado, aí hoje o cara está trabalhando de servente de pedreiro. Você encontra a turma da Avibraz o tempo todo, de moto entregando pizza, fazendo Uber, o cara tem que fazer os bicos para sobreviver e a gente está fazendo o nosso revezamento, tem os companheiros que estão no piquete, na porta da fábrica, tem muita gente de outros sindicatos, o sindicato está na porta da fábrica desde setembro de 2022, tá lá a nossa barraquinha, já passou aí 2 Natal, 2 Ano Novo, é o revezamento o tempo todo da gente garantindo o controle operado lá na entrada da fábrica. A Vibraz, ela tem sede em Jacareí, ela faz motores foguete para a Marinha do Brasil e para a Força Aérea Brasileira, produz sistemas fixos ou móveis de comando, controle, comunicação, computação, inteligência, vigilância, aquisição de alvo e reconhecimento, e a aeronave remotamente pilotada Falcão. No ano passado, quando a gente conversou aqui, ela também estava sendo negociada, e aí era uma empresa de origem saudita, e essa negociação ela não avançou. E agora a gente tem uma outra empresa, um escritório de projetos australiano chamado Defentex, que está negociando a empresa. Como é que está esse leilão internacional da Avibraz? Além desta empresa da Arábia Saudita, também teve empresas da Espanha, teve empresas da Alemanha, teve empresa do Emirados Árabes, teve empresa do Catar, e o sindicato nunca tremeu a mão para a gente colocar nossa posição. Sempre posição oficial, somos contra. Agora, essas outras eram os comunicados, que saía nada oficial. O que tem diferente dessa vez? Que saiu uma nota da Avibraz com a Defentex, para ter saído essa nota, porque, de fato, deve estar com as tratativas avançadas e toda a repercussão que teve a nível nacional disso sendo divulgado praticamente aí por toda a imprensa. Porque, de fato, é um negócio altamente lucrativo, né? E a gente tem que ter muito orgulho. Eu sempre cito, né? Morar aqui em São José dos Campos, eu tenho orgulho de dizer que aqui a gente coloca lata para voar. São poucos países do mundo que têm capacidade de fazer avião. Nós fazemos aqui em São José dos Campos. Também são poucos países no mundo que têm capacidade de fazer foguete. Nós fazemos aqui na nossa região. Agora, esse orgulho que a gente tem, ele se transforma numa revolta. Quando você vê a Embraer, por exemplo, que ano passado, na campanha salarial, teve dirigente sindical que foi preso a mando da empresa porque estava lá lutando para o trabalhador ter direito. E a Embraer não celebra a convenção coletiva com o sindicato desde o ano de 2017. Então, é bonito fazer avião, mas é feio pra caramba o trabalhador que faz avião não ter direito. A Avibraz também, é bonito você falar tecnologia para fazer foguete, para fazer isso, bonito. Agora é feio você falar que o trabalhador está 1 ano sem salário. E essa é a lógica que tem no sistema capitalista. O patrão, ele quer saber de ter lucro, ele não está nem aí para o trabalhador. Por isso que a gente defende a estatização das 100 principais empresas que a gente tem no nosso país. E, de fato,
tanto o Embraer como a Avibraz. Imagina essas empresas sendo do Estado, controlada pelos trabalhadores e que os recursos que venham das vendas sejam investidos no país. É isso que nós defendemos como modelo de estatização. E pela importância estratégica que tem. Alguns deputados comentaram em uma dessas nossas idas para Brasília, alguns falaram: vocês estão defendendo a estatização, como é que eu justifico para a população que eu vou comprar uma fábrica de foguetes que custa bilhões? O pessoal vai ficar bravo, vai falar: meu, tem que investir na saúde, tem que investir na educação. Qual que é a nossa posição? Dá para você investir na saúde, dá para você investir na educação e dá para você também comprar uma fábrica de foguete para a defesa do país. Se você parar de pagar os juros da dívida, que são trilhões que vai para o bolso dos banqueiros, você tem dinheiro para fazer tudo isso. Agora, de fato, a gente sabe que a população, de um modo geral, tem um pensamento pacifista. As pessoas ficam sabendo que tem guerra, falam o quê? Bandeira branca, eu quero paz. Mas nós temos que discutir. E se a gente precisar, nossa indústria de defesa está preparada para um conflito? Não, mas a gente tem que estar. Por isso que a gente acha que é importante, sim, você ter uma Avibraz pertencendo ao Estado. E é um debate difícil, mas nós temos que fazer com a população. A importância estratégica que uma indústria de defesa tem, os impactos que teria aqui na nossa região se uma empresa dessa ela vem à falência e o porquê da importância dela pertencer ao Estado. A Avibraz é uma situação muito preocupante, porque 2 anos em recuperação judicial, aguenta mais um, de fato a empresa corre o risco até de fechar. Nós achamos que é um problema ter a desnacionalização 100% da empresa, mas se isso vier a acontecer e pagar o salário dos trabalhadores, vai ter a gente no outro dia, na linha de frente, cobrando a nova empresa em defesa dos direitos dos trabalhadores. A gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta já para o nosso último bloco. Giro Sindical está de volta e nós continuamos aqui o nosso papo com o Wellington Alves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sobre a Vibrar. Weller, a recuperação judicial foi pedida em março de 2022. Qual é a situação da recuperação judicial? Você tem informações recentes ou ela está muito devagar, está muito parada? Sim, ela entrou com o pedido da recuperação judicial em março de 2022. O sindicato participou como representante dos trabalhadores na Assembleia de Credores. Isso é importante, a recuperação judicial da Avibraz só foi aprovada por causa do voto do sindicato. Foram várias assembleias que foram suspensas e tal. Por quê? Porque o sindicato, quando chegava na Assembleia, e eu que participava, eu representava 1.400 trabalhadores. Então tinha lá 2.000 pessoas para votar. Se o sindicato votasse contra, seria rejeitado. Então o sindicato votou a favor, justamente pela responsabilidade que a gente tem com os trabalhadores. Teve um banco que entrou com um pedido de suspensão desta aprovação da Assembleia. Eles conseguiram uma liminar. Então, entre parênteses, hoje a recuperação judicial ela está suspensa. Agora, o primeiro pagamento da recuperação judicial, que foi há mais ou menos um mês atrás, a empresa pagou para quem tinha até 5 salários mínimos para receber, cerca de 7 mil reais. Então, todo mundo recebeu. Aí, acima desses 5 salários mínimos, que aí o trabalhador ele teve que optar. Ou recebe de uma vez daqui a alguns meses, porém, é 82% do valor que tem. Ou para receber 100% um ano e meio depois. E a lei de recuperação judicial, a lei de falência do nosso país, ela é muito ruim. Aí o patrão na recuperação judicial, te devo 10 mil. Quer receber? É daqui um ano e meio. Ou quer que eu te pague agora? Eu te pago só 8.200. É isso a lei da recuperação judicial. E aí coloca a corda no pescoço, a faca no pescoço do trabalhador, que aí tem que aceitar esses valores reduzidos. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Mas está suspenso a pedido de um banco, e o que a Avibraz nos passa é que ela está tentando uma liminar. De fato, é muito estranho, porque teve todos os prazos antes do juiz homologar para o banco ou qualquer um que quisesse tá entrando aí com algum pedido de suspensão porque não concorda e tal. Aí depois de aprovado, depois de homologado pelo juiz, o banco ele entra com esse pedido. Mas o primeiro pagamento foi feito, isso que é importante. Aqueles trabalhadores que não continuaram na empresa, que
tinham e têm as verbas rescisórias receberam pelo menos esses 5 salários aí, cerca de R$ 7.000 a mais ou menos um mês atrás. A principal campanha do sindicato é pela estatização, o que faz muito sentido também, considerando que o governo é comprador, o governo coloca recursos. Como têm sido as tratativas com o governo? Qual é a situação desse diálogo com o próprio governo? Eu participei de 2 reuniões com o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, 3 encontros no Ministério da Defesa, aí no último foi na presença do Múcio. Todos sabem desse pensamento que a gente tem e é uma campanha, e uma das coisas mais importantes que a gente leva dessa luta foi ver o trabalhador evoluindo no seu nível de consciência. Isso que é o fundamental. Muitos trabalhadores, ao longo dessa luta, falou, poxa, o sindicato tem razão, a gente ficava ali trabalhando e para a gente, eu estou trabalhando, eu quero receber o meu salário. A importância que esta empresa tem, de fato, ela deveria ser do Estado, não dá para a gente ficar nessa situação. Desde o começo, o governo deixou bem claro que não tinha a intenção de fazer a estatização, e eles colocavam que o problema da Avibraz é um problema de administração do sócio majoritário, que é o João Brasil, e que a empresa estava buscando o investidor e que o governo ele ia ver uma forma, dentro dessa negociação do investidor, de ter algumas garantias se tivesse algum processo de transação comercial. Saiu aí a divulgação, o governo ainda ele não deu detalhes. Agora, a gente sempre colocou o seguinte, se não vai estatizar, minimamente ter um plano emergencial, porque, em minha opinião, jamais o governo dos Estados Unidos vai ver uma Boeing quebrar, recuperação judicial e outra empresa querer comprar. Não deixa, não. Duvido que qualquer empresa chinesa, se quebrar, vai vender para uma empresa brasileira, o governo vai falar. Não, ainda mais indústria do setor bélico de defesa. Então, nós achamos que faltou um pouco de pulso firme do governo de minimamente estar garantindo os contratos para garantir os empregos e garantir também o pagamento de salário. Porque o governo federal ele tem contratos em aberto com a Avibraz e poderia muito bem fazer essa antecipação. Agora, para nós do sindicato, nós vamos seguir. Seja a empresa australiana ou qualquer outra empresa, qualquer outro dono que a Avibraz vier a ter, nós temos esse nosso pensamento. Que a empresa do setor de defesa ela é estratégica para a defesa do país, uma alta geração de tecnologia e que isso não pode ficar na mão do capital privado. Seja nacional ou seja internacional, a gente vai seguir defendendo a estatização da Avibraz. Nessa campanha, nessa ação já muito prolongada que o sindicato tem tocado junto com os trabalhadores, quais são as novas ações, quais são os novos passos, e ainda sobre a solidariedade, porque ouvir que tem pessoas há mais de um ano sem receber salários, eu acho que toca no coração de todos nós aqui que estamos assistindo à luta e que sabemos, temos ideia do que isso significa, o que as pessoas, organizações, elas podem fazer se assim quiserem. É muito importante toda a solidariedade neste momento. Nós chamamos as centrais sindicais, os sindicatos. Ao longo desses 2 anos, nós tivemos muito apoio. Nós achamos também que é fundamental que aqueles parlamentares que sejam, principalmente os do campo da esquerda ou aqueles que têm um pensamento minimamente nacionalista de defesa do país, que se somem nesta luta conosco. Todos aqueles que queiram se somar, eu tenho divulgado nas minhas redes sociais aí, tem as redes sociais do sindicato, praticamente todos os passos, todas as lutas que tem. E como eu disse, tem a nossa vigília, o nosso acampamento na porta da fábrica, quem quiser chegar junto, a Avibraz, localizada na cidade de Jacareí. Os próximos passos, o que nós encaminhamos junto aos trabalhadores? Da gente solicitar uma nova reunião com representantes do governo federal, principalmente do Ministério da Defesa, que nós queremos esclarecimentos. O que a Avibraz fala é que o governo já autorizou. O governo, quando perguntado, responde, pergunta para a Avibraz. Nós queremos saber se está em tratativas avançadas, o que o governo federal está solicitando? A permanência aqui na fábrica por 20 anos? O que o governo está solicitando? A estabilidade do emprego desses trabalhadores? Para vender, vai ter que pagar o salário no outro dia? Vai ter que... Porque isso é uma questão importante. Fica o recado aí para a Defentex, que se ela comprar, ela não vai chegar aqui, porque se o cara compra, é porque minimamente alguma visão de resultado ele tem. Então não adianta os australianos comprar, chegar aqui e falar, opa, temos que colocar a fábrica para rodar. Não, você quer colocar a fábrica para rodar?
tem um ano de salário mais as multas para você pagar. Fique sabendo disso. Você não vai fabricar foguete se você não pagar o salário dos trabalhadores. Tem que comprar sabendo. Estou comprando numa fábrica que está de greve há 1 ano e meio, que tem sindicato de luta e trabalhadores mobilizados. Então, esse é o recado aí. E a gente sabe que fazendo as entrevistas, isso chega até eles. Mas nós temos que exigir do governo que, se está autorizando, tem que chegar para o australiano e falar: ok, mas ó, paga o salário da turma lá, paga a multa, deposita o fundo de garantia, garante os benefícios, garante os empregos. E a principal preocupação, que é em relação ao acervo tecnológico. Vamos entregar, sim, o projeto do Astros 2020 para eles? Nós achamos que não. Então, se o governo autoriza a venda, minimamente há algumas regras pré-estabelecidas antes de assinar esse contrato, o governo ele tem que colocar. E aí, nesse sentido, nós estaremos de novo chamando reunião junto com representantes do governo federal para dar satisfação para a gente, enquanto legítimo representante dos trabalhadores, de como vai ficar essa situação. Muito obrigada, Weller. Você é muito claro. Agradeço demais e desejo aí toda sorte, toda força aos trabalhadores, às suas famílias e ao sindicato nessa luta que segue. Eu que agradeço, em nome dos trabalhadores da Avibraz, por estarem divulgando essa nossa importante luta. Seguimos. Tchau, tchau.